Eu quero meditar aqui com você nesta parte inicial do livro de Êxodo, a partir do capítulo 1, versículo 8, que diz assim: E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Levantou-se um novo rei, um novo faraó sobre o Egito, que não conhecera a José. O qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós. Você nota aqui já, desde o início, que depois da morte de José, você conhece a história de José, que foi vendido pelos seus irmãos como escravo lá no Egito, e lá, por uma obra divina, José se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito, governador. Depois dele, aliás, depois do faraó, era ele no trono. E Deus usou a José para literalmente salvar o Egito. Você se lembra da história das vacas magras, das vacas gordas, e como por sabedoria divina, José salvou a nação do Egito e também a nação de Israel, que não era uma nação ainda, eram apenas seus irmãos, seu pai Jacó. Eram 70 pessoas que chegaram no Egito fugindo da fome e, amparados por José, governador, ali ficaram e foram crescendo, se multiplicando. Mas, quando morreu José, morreu aquele faraó, o novo faraó, que não estava nem aí para José, tomou seu lugar e viu no crescimento, na multiplicação dos hebreus, uma ameaça. Você vê aí a importância de nós termos pessoas de Deus no governo, pessoas de Deus em posições de autoridade. Porque a pessoa de Deus, por exemplo, José, não há nenhum indício que José no Egito tenha trabalhado para converter os egípcios. Essa não foi a intenção. José no Egito manteve toda a cultura, deixou intacta toda a cultura egípcia e apenas cuidou do seu povo, o povo hebreu ali. O que significa que uma pessoa de Deus no governo não quer dizer que ela vai evangelizar todo mundo. Ela vai governar para todos, no sentido de cuidar de todos, de fazer prevalecer a justiça, fazer prevalecer o que é bom para a sociedade. Quando nós falamos ter pessoas de Deus no governo, é isso. Não é porque a pessoa vai lá pregar para todo mundo. É porque ela vai manter a justiça, ela vai lutar pela justiça. A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo geme. E nós sabemos muito bem disso no nosso país. Então, é muito importante que você, cidadão cristão, você é uma pessoa de Deus, você se interesse em quem você vai apontar, quem você vai eleger para ser o governante. Você seja uma pessoa inteligente o suficiente para entender isso, que não se vende voto, que não se vota em qualquer pessoa em troca de telhas para sua casa, em troca de uma rua asfaltada, em troca de um emprego para um filho. Não se vota em alguém por isso, pensando em você, mas se vota pensando na nação, na sociedade. Você vê isso lá na Bíblia, quando o homem de Deus José morreu e o novo governador, o novo faraó, aliás, assumiu o trono. Então ele passou a maltratar o povo de Deus, que crescia e desenvolvia. E ele começou a maltratar devido a um mau pensamento. Ao invés de ele se inteirar de quem era e por que aquele povo hebreu estava ali no Egito, quem tinha sido José, ele preferiu deixar aquilo de lado, ter maus olhos para com o povo hebreu, pensar o pior sobre eles, já dizendo, eles vão crescer muito, já estão crescendo muito, se houver uma guerra aí, eles vão lutar contra nós. Quer dizer, como é que o povo hebreu que foi acolhido iria lutar contra o povo que o acolheu? Quer dizer, mau pensamento, maus olhos. Mas é assim, quando você começa a crescer,
pode ter certeza que sempre vai ter alguém que vai ter maus olhos com você. Sempre alguém vai te julgar, vai olhar mal para você, vai olhar torto, vai pensar que você está crescendo porque você está roubando, você está crescendo porque você é perverso, porque você é mau, você enganou, você fez isso. Sempre vai ter alguém com maus olhos, com inveja do teu crescimento. É isso que você precisa entender. Você é uma pessoa que cresce, que desenvolve, você vai se destacar da multidão. E muitos daquela multidão, com inveja de você, vão atirar pedras. E foi o que aconteceu lá no Egito. Aí continua dizendo o versículo 11. E puseram os egípcios sobre os hebreus sobre eles maiorais de tributos, quer dizer, impostos, para os afligirem com suas cargas. Quer dizer, eles aumentaram os impostos para o povo hebreu. Começou por aí. Você vê que o imposto é uma espécie de carga, é uma espécie de punição, de castigo, não é? É uma forma de castigar. É claro que existe o imposto que é justo, todos nós vivemos numa sociedade em que nós desfrutamos dela. E há o imposto que é justo, mas há o imposto que é carga, como está escrito aqui. Porque edificaram a Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, quanto mais os egípcios afligiam os hebreus, tanto mais os hebreus se multiplicavam. E também tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam os egípcios por causa dos filhos de Israel. Isso aqui é a história da Igreja Universal. Esse versículo 12, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, é a história da Igreja Universal. Quanto mais, sabe aquela história? Quanto mais bate, mais cresce. Nós somos como omelete, não é verdade? É exatamente isso. Quanto mais eles afligiam o povo hebreu, mais o povo crescia e multiplicava. E assim tem sido com a Igreja Universal. Quantas fake news, quantas mentiras, quantas pancadas, sabe? Se levanta tanta gente contra nós, poderosa, gente poderosa, que por muito menos derrubam, desfazem outras instituições e pessoas, mas muitos têm se levantado contra nós e têm caído. E nós temos crescido e multiplicado. Por quê? Porque nós somos o povo da aliança. Nós somos o povo da aliança. E você tem que ter esta consciência. Se você for povo da aliança com Deus, se você for uma pessoa da aliança, que tem aliança com Deus, descendente de Abraão, então você tem essa promessa de Deus. Deus tem um pacto com você. Ele tem uma aliança com você. Por isso, quem se levantar contra você vai se levantar contra Deus. Não é contra você, é contra Deus. Essa guerra não é sua, é dele. Portanto, a sua preocupação, o seu esforço, não tem que ser em lutar contra essas pessoas. O seu esforço tem que ser apenas em conservar a sua aliança com Deus. Se você tiver uma aliança com Deus, for aliado a Deus, então você não precisará se preocupar contra os egípcios, contra os inimigos, contra quem quer que seja que se levante contra você. Porque você é povo da aliança. E apesar das pancadas, apesar das perseguições, você vai crescer, você vai se multiplicar. Mas vai ter luta. Não se esqueça disso. Não sem lutas, não sem sacrifício, com lutas. Mas seja com lutas para crescer ou com lutas para sofrer, lutas você vai ter. Não é verdade? Sacrifício todos nós vamos fazer. O pobre sacrifica como o rico sacrifica. Só que o pobre sacrifica para continuar pobre, gemendo na sua pobreza. E a pessoa que busca o sucesso sacrifica com inteligência para ter o seu sucesso. Então, priorize ter e manter uma aliança com Deus, porque ninguém, assim sendo, poderá impedir o seu crescimento.